Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Gastronomia Profissional. Para você que não me conhece, eu sou Pedro Ramos, especialista em gestão de bares e restaurantes e também professor de gastronomia. E hoje nós temos um vídeo muito especial, pelo menos para mim e para o canal ele é muito especial. Por quê? Essa semana, recentemente, na verdade, eu soltei um Reel aqui um Shorts, né, aqui no YouTube, um Reel no Instagram, mostrando uma pessoa servindo um tiramisu à mesa e ele servia ali a quantidade que o cliente quisesse e pagava um preço fixo por aquele produto. E esse vídeo gerou muita repercussão. Vamos lá, antes de mais nada, dá uma olhadinha aí nesse vídeo. Uma das maneiras mais interessantes de você aumentar vendas de sobremesa no seu restaurante é utilizando esse formato de trazer a sobremesa numa travessa e servir uma quantidade para o seu cliente. Em geral é a quantidade que ele quer, mas você serve somente uma vez. Percebeu? Entendeu qual que é a lógica do raciocínio e entendeu qual é o objetivo desse vídeo? É trazer uma ideia para você que tem um pequeno negócio de alimentação, um restaurante, alguma coisa nesse sentido, de como você pode servir a sobremesa de uma forma diferente, trazendo um novo apelo e quem sabe aí aumentando as suas vendas. Inclusive essa é uma técnica que eu já apliquei em dezenas de consultorias e que eu afirmo que funciona porque eu testei na prática, mensurando dados antes e depois de implantar esse tipo de serviço e eu sei que funciona. Fato é que o vídeo gerou uma baita repercussão. Lá no Instagram ele já está com mais de 100 mil visualizações e aqui no YouTube, pela última vez que eu olhei, ele já estava com mais de 500 mil visualizações e mais de 100 comentários. E eu então resolvi selecionar alguns comentários, alguns legais, alguns questionando a situação, questionando esse tipo de serviço e alguns até meio mal educados, faz parte do jogo, para a gente discutir e entender um pouco mais sobre essa maneira de servir as sobremesas e o porquê que ela pode ser interessante e o porquê também que ela acaba levando um apelo de venda mais interessante e, consequentemente, aumentando as vendas de sobremesa e, claro, se tudo der certo, inclusive, aumentando o ticket médio do seu negócio. Antes de entrar nas perguntas, eu tenho um recadinho rápido que eu acho que pode te interessar. Eu tenho certeza que você que está me assistindo aí tem dificuldade em precificar os seus produtos, tô certo? Se você tem dificuldade em precificar os seus produtos, eu tenho uma solução interessante para você. Eu criei um curso que se chama Precificação de Produtos para Gastronomia, onde eu te ensino efetivamente a precificar os seus produtos. Mas a maneira como eu te ensino, ela é baseada justamente em pequenos empreendedores como você, nos mais de 15 anos de carreira que eu tenho na gastronomia, nas mais de 150 consultorias que eu já implantei e nos depoimentos e nos feedbacks dos mais de 5 mil alunos que já passaram pelas minhas salas de aula. O método que eu criei não é revolucionário, mas ele é baseado em você. E ele é feito para que você consiga não só precificar os seus produtos de forma eficiente, mas também a dominar os custos e acompanhar a evolução desses custos na gestão do seu negócio. Se você se interessou, dá uma olhadinha no primeiro link aqui da descrição. O nosso curso está hospedado lá na Hotmart e você pode inclusive fazer uma aula gratuita para ver se gosta ou não. E aí sim, se você gostar, você fique à vontade para comprar. Obrigado pela sua atenção e vamos voltar para o vídeo. Recado dado, vamos lá. Eu selecionei então aqui mais ou menos uns 10 comentários para a gente discutir e entender então se vale ou não a pena. O primeiro deles é do APF Santos 547. Ele fala o seguinte: eu acho mais delicado colocar os doces no carrinho e deixar separados em pote. Muito legal essa ideia. Acho muito interessante, inclusive para aqueles que questionaram, por exemplo, talvez uma certa higiene no serviço desse tipo de sobremesa ou nesse tipo de serviço. Acredito que sim, essa possa ser uma solução. Você montar ali a sua sobremesa, seja elas qual forem, em potinhos, podem ser descartáveis. Eu particularmente, pensando do ponto de vista da sustentabilidade, talvez não ache tão interessante o potinho descartável, mas você pode sim deixar isso já porcionado, por exemplo, e passar num carrinho de serviço, o famoso gueridon, e assim, então, oferecendo e também levando esse apelo visual, que é o que a gente vai ver que esse tipo de serviço traz pro restaurante e conquistando então aí os seus clientes e vendendo sobremesa para os seus clientes. Legal a sua ideia, APF Santos, gostei, acho que é bastante aplicável. Segundo comentário aqui, é do Edu Crosshands.
Pelo vídeo, acredito que ele esteja falando de restaurantes à la carte, de alta gastronomia. Não frequento, mas é possível que nestes restaurantes as pessoas não se interessem muito por sobremesas, só então pelos pratos principais. Legal o seu comentário. Sim, esse tipo de serviço ele se encaixa em restaurantes de alta gastronomia, não necessariamente de altíssima gastronomia, né? Restaurantes autorais, estrelados e tudo mais, mas um exemplo de um restaurante que faz o serviço de sobremesa dessa forma é o restaurante do chefe Olivier Anquier, o L'Entrecôte d'Olivier, onde você tem lá o mousse de chocolate, que é servido dessa forma. O garçom passa e você tem direito a se servir uma vez. O garçom coloca a quantidade que você quiser. Nesse contexto, vai acontecer, claro, de clientes que vão pedir uma quantidade exagerada, mas a grande maioria, em geral, é bastante moderado. Mais uma vez, aqui, pelas minhas experiências em restaurantes que eu já ministrei consultoria, é dessa forma que acontece. Boa parte dos clientes, a grande maioria, não exagera e pede uma quantidade, inclusive, muito próxima daquela que você utilizou para precificar esse tipo de produto. Lá no fim do vídeo eu vou explicar como é que você precifica esse tipo de alimento, né? Esse tipo de sobremesa nesse tipo de serviço. Mas vamos continuar aqui. Legal o seu comentário, Edu. Faz todo sentido, sim, para restaurantes de alta gastronomia ele funciona. Mas também um serviço que é muito parecido com esse, e eu tenho certeza que você aí que está me assistindo já presenciou, já inclusive consumiu, são os rodízios, né? Um rodízio de pizza, um rodízio de carne, um rodízio de massa, um rodízio de peixes e frutos do mar, por exemplo, que é muito comum em cidades litorâneas no Brasil. É assim que funciona. O garçom passa com um prato que vem lá da cozinha e ele vai servindo para os clientes a quantidade que eles querem e o cliente, em geral, paga um preço fechado por isso. Paga lá R$100 e come à vontade e os garçons vão passando o serviço. Não tem nada de diferente. Inclusive, vocês aí que comentaram que é um absurdo, que o último cliente que vai consumir esse produto, ele vai estar comendo, teve gente até que comentou isso, né? Vai estar comendo lavagem. Eu acabei não trazendo esses comentários meio grosseiros aqui, porque acho que não faz sentido, né? O meu objetivo aqui é trazer ideias para você, é te auxiliar na gestão aí do seu negócio. O meu objetivo é só auxiliar, é só ajudar. Não tem absolutamente nada mais do que isso. Veja que esse tipo de serviço, na verdade, é muito mais comum do que você imagina. Você vai no rodízio de pizza, você come o quanto você quer e, em geral, o cliente tá lá, né? Vai ter sempre um cliente que vai pegar o último pedaço de pizza, vai ter sempre um cliente que vai pegar a pizza já bastante consumida e, num outro momento, ele vai pegar a pizza que tá chegando fresquinha ali no salão. Então, isso é mais comum do que vocês imaginam. Vamos lá, mais um comentário. Esse aqui, sim, o cara, ó, deu uma boa cutucada em mim. É o Veric Santos da Silva. O Eric Santos da Silva. Desculpe se eu falei seu nome errado aí. Vamos lá, de novo. O Eric Santos da Silva, 6291. Ele falou o seguinte: de qual fonte você tirou que pessoas não gostam de pagar por sobremesas? KKKKK. Ainda debochou no fim ali do comentário, né? Então ele perguntou de qual fonte eu tirei. E eu acabei de mencionar aqui, né, das dezenas de consultorias que eu já prestei na minha empresa, na Pix Treinamentos, já foram mais de 150 negócios implantados, reformulados, onde eu trabalhei cardápio, treinamento, capacitação e em muitos deles eu implantei esse formato de serviço. Não só esse formato de serviço, mas também, por exemplo, vender sobremesas para 2, 3 ou 4 pessoas, sobremesas para compartilhar. Também tem um efeito muito semelhante com esse aqui, no sentido de que você leva um apelo mais interessante de venda. Parece que aquele produto ele é mais barato do que ele realmente é. E um dos maiores problemas de sobremesa em restaurante é justamente a percepção que as pessoas têm com relação à sobremesa. Muitas vezes ela vai comer lá um prato, um filé mignon, uma picanha, alguma coisa assim, vai pagar 80, 90, 100, 120 reais, dependendo do restaurante, e a sobremesa custa 20, 25, 30, 35 reais, dependendo também da sobremesa. Então isso acaba, se você ainda soma 10% e tudo mais, encarecendo a compra. E não é todo mundo que vê valor em encarecer a conta com sobremesa
por conta do preço da sobremesa. Claro, existem as exceções, tem pessoas que consomem e tal, mas na maior parte dos casos as pessoas não consomem. Por exemplo, eu já dei consultoria em restaurantes que quando eu entrei, a venda de sobremesa tinha uma representatividade de 3, 4, 5% das vendas totais do restaurante. E depois de implementar esse tipo de serviço, a gente subiu, por exemplo, as vendas para 8, 9, 10% de tudo que se vendia ali no restaurante. Então você aumenta a participação de vendas. Só que em geral, como você está vendendo um produto que os seus clientes não consumiam antes, você está, na verdade, aumentando o ticket médio e, consequentemente, aumentando o faturamento bruto do negócio. É claro que aí entra a precificação e tudo mais para você conseguir ter uma margem de contribuição interessante, um CMV do produto mais baixo. E a gente vai falar disso mais tarde. Mas esse é o objetivo, né? Então, a fonte, meu amigo, é justamente a minha experiência. Todos esses anos trabalhando, né? Como você aí já assistiu o vídeo em que eu falo um pouco sobre minha carreira que tem aqui no canal, eu comecei minha carreira lavando prato, fui lavador de panela, né, o famoso pia, eu fui auxiliar de cozinha, trabalhei um tempão em restaurante fritando batata, fritando mandioca, eu tenho mais de 15 anos nesse mercado e durante muito tempo na minha carreira eu trabalhei como auxiliar de cozinha, cozinheiro, chefe de cozinha e num outro determinado momento que eu me tornei consultor e professor de gastronomia. Então, ao longo de todo esse tempo e em muitos restaurantes que eu prestei consultoria, eu coletei esses dados e fiz essas implantações. Então essa é a minha fonte, é a realidade de mercado. Pode ser que no seu negócio seja diferente, você já tem uma venda boa de sobremesa, tudo bem, parabéns para você, mas a maioria dos locais não é assim. Vamos lá, continuando aqui. A Luciana Silva diz: não concordo. Por não ser a mesma quantidade a todos e o preço será o mesmo a todos. Entendo seu ponto de vista, Luciana, mas na verdade é isso mesmo, né? O objetivo é esse, o objetivo é gerar um apelo de venda. Eu vou consumir o quanto eu quiser, vou fazer valer a pena. Como algumas pessoas comentaram, eu pediria a travessa inteira. Em geral, né, se a regra é essa, você pode pedir uma vez só a quantidade que você quiser. Se você pedir a travessa inteira, você vai ter direito e vai pagar um preço mais baixo por isso. Inclusive, a precificação, já antecipando aqui, ela vai ser baseada justamente nisso, né? Você vai analisar e vai pegar uma quantidade, né, para estabelecer ali uma ficha técnica e um CMV desse produto daqueles clientes que consomem uma quantidade maior. Então, suponhamos aí que o seu cliente consuma 280, o cliente que consome mais, né, que pede maior quantidade, pede ali 280, 300 gramas. É essa quantidade que você vai utilizar como parâmetro de CMV, né, de custo de matéria-prima, para fazer a sua precificação. Depois, você vai acompanhar a média de consumo dos clientes para que ela esteja sempre abaixo, né, dessa quantidade que você utilizou na precificação. Como é que você vai fazer essa pesagem? Quando sai uma bandeja, né, quando sai essa bandeja lá da cozinha, né, essa forma, esse doce lá da cozinha, você vai servir um cliente. E aí você vai pesar a bandeja depois de ter servido um cliente e vai ver quanto esse cliente consumiu. E vai fazer isso, por exemplo, em uma bandeja completa. Toda vez que um cliente pedir, você vai pesar. Veja, você vai fazer isso vez ou outra para fazer um acompanhamento. Não é todas as vezes que você for servir o cliente, senão, né, você não vai conseguir trabalhar. Imagina, você serve um cliente, volta para pesar. Serve um cliente, volta para pesar. É só aqui para você coletar dados para saber a média de consumo dos seus clientes. Então aí você vai comparar com aquele que você utilizou na precificação. Se ainda restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder e te auxiliar. Bora para o próximo comentário. Próximo comentário é do Freitazil. Vamos lá. Ele fala o seguinte: mas apresenta uma sensação de dever, acolhimento por parte do restaurante, a depender também se o ambiente propicia essa ideia. A exemplo, você é convidado a uma visita por um familiar, por uma avó, por exemplo, e tudo mais. Eu acabei não printando o comentário inteiro, mas é exatamente isso. Eu adorei esse comentário aqui porque realmente esse tipo de serviço remete, né, a sua avó colocando a sobremesa ali sobre a mesa e aí todo mundo se servindo. É uma coisa assim, é um elemento que traz esse acolhimento. Concordo também quando ele fala que, claro, o ambiente também vai
vai influenciar bastante nesse tipo de serviço, né? No sentido de realmente parecer ali um acolhimento àquela pessoa que está sendo servida. Então, gostei do seu comentário, faz todo sentido. Outra pessoa aqui comentou, né? O Renato Macedo 9029. Comigo não funciona. Acho rude, falta de etiqueta, não higiênico e passível de acidente. Vamos lá, bastante coisa para comentar aqui. Primeiro, Renato, passível de acidente? Que acidente que pode ser esse? O garçom tropeçar e cair com a travessa? Mas até aí, né? O garçom tá sempre passando de um lado para o outro com bandeja, o risco de acidente sempre existe, né? Então, meio furado esse argumento. Acho rude. Por que acha rude? Não vejo sentido nisso, né? Visto que existe aí, como eu já mencionei, rodízio de carne, rodízio de pizza, rodízio de massa, e eu nunca vi alguém falar que esse tipo de serviço, né, o rodízio de carne lá, que eu digo o espeto corrido, né? Eu nunca vi ninguém falar que esse tipo de serviço é rude. É claro que depende de como o garçom vai fazer o serviço. Tem um comentário daqui a pouco aqui até falando sobre isso. Mas em geral, né? Não vejo nada de rude nesse tipo de serviço. Falta de etiqueta, a mesma coisa, né? É uma maneira de servir os alimentos. Existem várias maneiras de se servir. Existe o self-service, existe a francesa, existe a russa, existe o inglês é direto, o inglês é indireto. Cada uma delas é uma maneira diferente de fazer o serviço. Inclusive aqui no canal tem vídeo explicando cada uma dessas modalidades de serviço, como é que elas funcionam e se elas se adaptam ou não ao seu tipo de negócio. Então, não sei, né? Não acho nada de falta de etiqueta, é uma maneira de servir. Não higiênico. Também, né? Não higiênico, por que não higiênico? Né? A higiene na manipulação dos alimentos depende de quem está executando a manipulação dos alimentos, né? Depende da capacitação dessas pessoas, não necessariamente da modalidade de serviço que está sendo utilizada. Você pode até pensar que o alimento está passando ali pelo salão e tudo mais, mas, né, nesse sentido, um self-service também, né? O alimento está ali exposto durante todo o período de serviço. Claro, existem as regras de horários e tempos para você deixar um alimento exposto, mas, em geral, aqui também vai ter que respeitar esse tipo de regra. E, inclusive, uma maneira de você reduzir esse tipo de exposição é trabalhando com porções menores, com travessas menores ao invés de travessas muito grandes. E aí você faz uma reposição mais constante dessa sobremesa. Então é uma outra maneira aí, até mesmo lá a sugestão da primeira pessoa aqui que fez o comentário, não me lembro o nome agora, você colocar já em potinhos e manter isso ali fechado, tampado e tudo mais, reduz esse contato do alimento com o ambiente, mas ao ponto de não ter higiene, né, não ter falta de higiene, isso depende muito de quem está preparando, depende muito de como as pessoas vão lidar com essa sobremesa, né? Então você vai ter que trabalhar com validade, né, data de validade, tempo que isso vai ficar exposto, de quanto em quanto tempo você vai repor essa travessa e assim por diante, né? Então é um serviço um pouco mais complexo, sim, mas ele acaba assim aumentando o apelo de venda. Então, falta de higiene é relativo, né? Não acho um argumento aí para não se utilizar este tipo de serviço. Então vamos para o próximo comentário. A Cileia Pereira Morim. Para não estragar o resto, tinha que ter uma travessa metade fake. Também, né? Acho que vem no sentido do que eu tava falando agora. Acho que metade fake, né? Como é que você faria um tiramisu fake ou alguma outra sobremesa fake? É um pouco mais complexo isso, né? Acho que vale mais a pena, na verdade, usar travessas menores e fazer reposições mais constantes. Próximo aqui, Camila Castro 6261. Não gostei foi da forma que ele colocou no prato, tombado. Poderia ter ajeitado o pedaço para a parte de cima, para a parte de cima ficar de fato para cima. Ah, entendi, né? Manter ali o cacau em pó, né? Para a parte de cima. Concordo, né? Não acho que isso chega a ser rude, né? A maneira como ele serviu. Até você vê ali que o prato tá decoradinho, né? Então provavelmente um outro garçom trouxe o prato já decorado da cozinha depois que o cliente pediu a sobremesa, né? E aí veio um outro garçom para fazer o serviço da sobremesa. Mas não achei rude, não achei que o garçom ali foi grosseiro, mas poderia mesmo, né, ter mantido o cacau ali pra cima. Aí é uma questão de treinamento, né, de você testar e ver qual é a melhor maneira de servir esse alimento. Antigamente isso era muito comum, por exemplo, né, os restaurantes que tinham logomarca no prato, você sempre posicionar o prato com a logomarca voltada ao cliente, a maneira como você posiciona as carnes ali num empratado, por exemplo, também vai determinar a maneira como o garçom vai posicionar o prato no
em frente ao cliente. Então, legal, um comentário propositivo, né? De uma pessoa educada sendo propositiva. Vamos lá. Depois tem aqui o Depositivope. Depositivope. Legal, né? Parece um pescador aqui, né? Parece uma vara de pescar. Vamos lá. Aumenta a chance dos amigos da mesa também aproveitarem para pedir. Concordo, exatamente. Esse tipo de sobremesa, ele tem muito o apelo visual, o apelo do serviço, né, do servir, o tal do mise-en-scène, e o apelo visual da própria sobremesa. A diferença, por exemplo, desse tipo de serviço para um serviço tradicional, onde o cliente lê o cardápio e no máximo ele vê uma foto, ou ele tem que ver, né, um outro cliente pedindo a sobremesa para ver exatamente o que ele vai pedir, é o que vai chegar para ele. Normalmente, esse tipo de... Quando eu passo com um carrinho de sobremesa, quando eu passo com a travessa de sobremesa, tem alguns bares hoje que eu acho muito legal, né, que o garçom sai lá de trás do balcão com vários salgados numa bandeja oferecendo para os clientes. Então essa modalidade de serviço, ela é muito comum, ela é muito mais comum do que a gente imagina, e ela gera sim esse apelo visual. Então pode acontecer mesmo, um cliente pede e os outros clientes da mesa, ao verem aquela sobremesa bonita, bem feita, bem apresentada, pedirem também. Então você aumenta o estímulo ao consumo. Muito bom o seu comentário. E o último comentário aqui, ainda, né, do Freitazil, mais um comentário dele aqui que eu achei legal. Ele comenta, né? Ideia sensacional. Valoriza o produto de forma praticamente uniforme. De certa forma, é incomum. Algo que conta psicologicamente para o próprio cliente. Ótimo shorts. Obrigado pelo elogio, Freitas, e é exatamente isso, né? Você tem esse apelo visual. Não diria que é incomum, né? Visto que, como eu mencionei aí, existem os rodízios de massa, de pizza e tudo mais, que é um serviço exatamente igual, mas em geral, realmente, né? Desperta esse interesse no cliente. Então é um tipo de serviço que, mais uma vez, na minha opinião, eu acho que vale muito a pena. Não tô falando isso da boca para fora, né? Como eu já mencionei aí, eu tô falando isso porque eu já implantei em diversos restaurantes, beleza? Então é isso aí, foram esses os comentários, essa foi a repercussão. Agradeço imensamente você aí que me auxiliou a repercutir esse vídeo, que comentou, isso é muito importante para o nosso canal. Esse shorts, né, esse pequeno videozinho aí, é o vídeo mais visto aqui do canal na história, então fico muito feliz aí com a repercussão. É uma pena que tenham pessoas que são mal educadas, que ofendem. Teve alguns comentários bastante ofensivos, dizendo que eu tava falando M e, por exemplo, né? E eu acabei não trazendo aqui porque não é esse o objetivo do canal. Faz parte, né? Porque também esse tipo de vídeo, quando viraliza dessa forma, acaba estourando a bolha, né? Acaba saindo pra fora e atingindo pessoas que não me conhecem. Então, se você é uma delas que tá me conhecendo agora porque veio, por exemplo, através desse vídeo, conheça realmente aqui o nosso canal, que eu tenho certeza que eu tenho muito conteúdo interessante para te entregar aqui e que você, no mínimo, sempre vai aprender alguma coisinha ou outra. E sempre que tiver alguma coisa para contribuir, é só deixar nos comentários, sempre de forma educada, propositiva, porque esse aqui é um canal voltado à educação na gastronomia. Um forte abraço para você, muito obrigado por assistir. Não se esqueça aí, né, de se inscrever no canal, se você não é inscrito, de deixar um like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, de conhecer os nossos cursos lá na Udemy e na Hotmart, e também o nosso perfil profissional lá no Instagram, o Gastronomia Profissional Oficial. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até a próxima!